Oi, gente, muito boa tarde para todo mundo. Tô aqui fazendo um fatos, né? Eu fiz aqui poucas coisas. Usar os fatos, quer dizer, os feitos por Dom Pedro II, né? Que infelizmente sua memória foi ridicularizada na escola de samba acadêmico de Tucuruvi, em São Paulo. E eu achei aquilo uma falta de respeito enorme pelo Dom Pedro II. Vocês podem falar, ah, mas é mimimi. Bom, gente, vocês fizeram a escola de samba, né, com um índio tupi, é, é, decepando, né, e segurando a cabeça dele. Gente, eu acho que, tipo assim, o pessoal adora falar aquele termo, né? Ah, é uma reparação histórica, gente. Eu acho que ninguém conhece a própria história para ficar fazendo isso. Em primeiro lugar, Dom Pedro II, ele era um abolicionista, ele incentivou várias coisas. A Lei Eusébio de Queiroz, está aqui, ó. A Lei Eusébio de Queiroz, ele, ele criou para que acabasse de vez com o tráfico negreiro. Ou seja, nossas caravelas aqui, os navios aqui do Brasil, iam parar de ir até o continente da África, tirar as pessoas do seu país e trazer para cá para serem escravizadas. Ele também criou a lei do ventre livre, né? Que é a lei que toda pessoa, filho de escravo, nascesse a partir daquela data ou depois daquela data, nascesse livre. Não ia ser mais escravo depois daquela lei. E a outra lei que ele criou foi uma lei que, infelizmente, acho que deve ter funcionado muito pouco, que era a lei do sexagenário. Todo escravo que chegasse aos 60 anos de idade era livre. Só que nesse período era muito difícil. Por quê? Era muito impossível um escravo chegar aos 60 anos. Se ele chegasse aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade, era muito, porque, assim, pelas condições, pelas alimentações, pelas doenças ou pelos maus tratos, os escravos morriam. Além disso, ele criou a Lei Áurea. A princesa Isabel, a filha dele, assinou, mas quem criou a Lei Áurea foi ele. Ele foi um dos maiores estadistas do Brasil. Ele é o maior estadista do Brasil. Além desses fatos aqui a favor dos negros que ele fez, o pessoal adora dizer, ah, é uma reparação histórica, porque os portugueses escravizaram o Brasil, os negros escravizaram os índios. Quem fez isso foi o povo que chegou aqui em 1500. Dom Pedro, ele estava bem, mas ele chegou bem depois. Se a gente chegou bem depois, imagine ele. Ele chegou bem depois dessa galera aí. Então eu achei ridículo. Além dessas leis, ele ainda incentivava a educação, a arte e a cultura. Ele financiava estudos para brasileiros estudarem fora do país, coisa que com a democracia não tem. Você sabe por quê? Porque fica dando pão em circo, fica dando uma comidinha de leve aqui para comer, para garantir o de hoje, para garantir o de amanhã. Aí vai estudar para quê? Vai estudar para quê? Porque quando você estuda, você aprende. E com isso você também estuda mais. E com isso, muitos brasileiros se formaram em medicina, muitos brasileiros tiveram boas profissões. Ele ainda fez com que o Carlos Gomes fez com que fizesse a semana da ciência com isso, né? E se sabe o que eu faria desde Dom Pedro? Ele lutou na Guerra do Paraguai, né, que era Cisplatina, na época, perdão, Uruguai. E detalhe, vou dizer uma coisa a vocês. Pedro II, ele foi, acho que ele é o maior sujeito homem do Brasil. Sabe por quê? Porque ele assumiu o Império do Brasil com 14 anos de idade. 14! Não foi com 25, não foi com 30, não foi com 40, não. Foi com 14 anos de idade. Um moleque, uma criança naquele período. E ele assumiu justamente no auge da Guerra dos Farrapos. O Brasil estava atravessando uma guerra. O Rio Grande do Sul queria se separar do Império, queria ser independente, né? Aquele papo de comunista. Ah, mas eles tiravam tudo, eles não deixavam nada. O Brasil era império. E o que aconteceu? Uma figura mais histórica do país foi ridicularizada numa escola de samba. Ele falava tupi, ele entendia a linguagem dos índios, ele incentivava as pessoas a aprender. Falou assim, não, é a língua desse país, vocês têm que aprender, a gente tem que aprender. Ele incentivou tudo isso. Aí vem uma escola de samba nojenta para tentar lacrar, para dizer a tal do imperialismo, é o que a gente vê.
A república, né, a democracia que tem no Brasil faz isso. Quantas pessoas no Brasil têm chance de estudar fora? Poucos. Quantas pessoas no Brasil têm a chance de passar em concurso? Pouco. Sabe por quê? Porque tem sistema de cotas. Se você é negro, se você é índio, se você é PCD, se você é nordestino, se você é isso, você já passa automaticamente. Então as pessoas têm preguiça de estudar. Dom Pedro II não. Ele estimulou as pessoas. Agora vamos repetir aqui numa coisa. Imagine se pegassem Dom Pedro II, ou se pegassem, ou sei lá, pegassem Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, ou qualquer outra pessoa que tenha feito alguma coisa aqui, que eles eram comunistas. Se pegassem esses heróis aí, se você pegar ele e cortar a cabeça de Zumbi dos Palmares e sair exibindo a cabeça de Zumbi dos Palmares morto, vocês imaginam o barulho que ia fazer com a comunidade negra no Brasil, que diz lutar pelos negros, né? Seria bom para ver como é que atingia a militância. Então vocês também não sabem que o Barão de Guaraciaba era um negro que é escravocrata. Olha só, sabia? Ele era um negro que conseguiu a liberdade, que conseguiu ganhar dinheiro, mas ele não era a favor da liberdade dos negros. Ele era a favor da escravatura, tá vendo? E Pedro II, que era do imperialismo, que era, né, o malvadão, por assim dizer, ele era a favor da abolição da escravatura. Ele não queria mais isso no Brasil. E ele ainda pagava os empregados da casa dele, porque eles libertaram todos. Mas vocês, infelizmente, não estão prontos para isso. Não estão prontos para essa conversa. É uma coisa que não dá para entender. Aí o povo diz tanto que, ai, é reparação histórica. A Lei Eusébio de Queiroz, ela foi criada para isso. Ele acabou com o tráfico de negros. Acabou com o tráfico negreiro. Aí fica esses menininhos falando todos, usando croppedzinho, se acha homem. Tá aí. Vai você, com 14 anos de idade, assumir uma responsabilidade gigante como esse cara assumiu. Como esse cara assumiu. 14 anos de idade. Uma criança no século XIX assumiu o Império do Brasil. E no auge de uma guerra, como era a Guerra dos Farrapos, porque durou 10 anos. Ele estava na metade da guerra, no auge ali, ó. Melhor momento, melhor o ápice da Guerra dos Farrapos. Tava lá o cara, sendo sujeito homem, sendo macho, dando na cara pra bater. Aí você vê esses moleques que não querem fazer nada. E ficam aí se achando machão, aquilo tudo, né? É incrível isso. É totalmente escroto. E sabe o que eu acho que tem que ser feito? Eu acho que os descendentes da família real, os descendentes vivos, netos, bisnetos, tataranetos de Dom Pedro II, tem que ir processar essa escola. Tem que processar essa escola, tá? Tem que processar. Você está manchando a memória de um herói do Brasil, de uma pessoa que existiu, de uma pessoa que fez pelo Brasil. Tem que estar manchando a imagem dele, está manchando a história dele, a memória dele. Tem que defender isso. Tem que defender. E bem feito que foi rebaixado. Bem feito. Bem feito. Não vou ficar com pena, não. Você tá gastando verba pública para fazer aquela merda ali? Não gostei, não. Não gostei. E também não gostei do que fizeram aqui no Rio de Janeiro. Colocando a imagem do Cristo Redentor, a imagem de Cristo, com um saco de preto na cabeça. Que negócio é esse? Eu sei que é só uma imagem. Eu sei que o Cristo Redentor não tem poder nenhum. É só a imagem que representa Jesus, que é o símbolo aqui do meu estado. Pô, mas vocês não têm respeito por nada? Vocês são uma turma que quer respeito, mas não dá. Não respeitam a figura histórica de Dom Pedro II e não respeitam o nome de Jesus. Ah, mas você é santa por acaso? Não, não sou. Não sou ele para ser santa? Não sou Jesus Cristo para ser santa, não. Mas, poxa, você tem que ter respeito. Sabe o que eu queria que fizesse? Eu queria que pegasse a imagem de Zumbi dos Palmares e fizesse zoeira com a cara dele. Eu duvido que esse bando de negão ia ficar assim, ia ficar passivo. Bem feito. Não gostei disso, não. Gente, recado dado. Boa sexta-feira para todo mundo. É isso aí. Fiquem com Deus e boa tarde.